Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o tema do nosso vídeo é sobre papada. Qual é o melhor tratamento para sua papada? Então a gente vai falar sobre as principais queixas, né, em relação à papada. O que pode levar a essa papada que tanto incomoda a grande parte dos pacientes. Vamos falar sobre os possíveis tratamentos, tá? Então antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque nós temos vídeos novos por aqui toda semana aos sábados. Me segue também lá no Instagram, @doutorabeatrizferreira_, que por lá eu estou todos os dias postando conteúdo nos stories, no feed, então me acompanha por lá também. Eu sempre recebo pacientes aqui do YouTube, tá? Tanto pacientes quanto colegas profissionais, e a gente troca bastante experiência lá no direct do Instagram, eu sempre respondo todo mundo. Então me segue lá também. Não esquece já de curtir esse vídeo e compartilhar com uma pessoa que se incomoda com a papada, porque a gente vai falar especificamente sobre isso no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Gente, a papada, ela pode acontecer por três principais motivos. Então, pode ser pelo excesso, né, de gordurinha nessa região. Então, é quando realmente o paciente ele pode ter ali um sobrepeso, né, ou ter uma tendência a acumular mais gordura nessa região. Tem bastante casos assim. Então, o primeiro caso é quando é realmente um acúmulo, né, de gordura aqui na região da papada. No segundo caso, é um excesso de flacidez. Então, nesse caso, ele é mais comum, né, ali em pacientes lá nos 40, 50 anos de idade, que já tá com uma flacidez no rosto também, acaba tendo na região de papada, de pescoço, né? E isso incomoda bastante porque fica aquele excesso de pele aqui, deixa aquela papada também. E o terceiro caso é um caso de falta de estruturação do terço inferior da nossa face. Então, terço inferior é essa região aqui. Quando a gente tem essa falta de terço inferior, a gente acaba dando muito destaque aqui para a região da papada. Então, vamos entender cada um desses casos e o que a gente pode fazer para melhorar a papada em também cada um desses casos. Então, quando a gente fala de um paciente que tem um excesso de gordura nessa região, é claro que primeiro a gente precisa conversar com esse paciente, né? Então eu vou entender como que tá a sua alimentação, como estão os seus hábitos, se você tá fazendo atividade física, se você tem um sobrepeso ou se você só tem uma tendência a acumular mais gordura nessa região, mesmo estando no peso adequado, tá? Então a gente precisa analisar isso, ver como tá a sua alimentação. Se for preciso, nós vamos precisar sim fazer um acompanhamento, né? Eu vou poder te indicar aí uma nutricionista, te encaminhar um nutricionista para que você melhore a questão da sua alimentação, porque quando é um caso de gordura, a gente precisa controlar também aí o peso, a alimentação, essa questão aí. Em questão de procedimento, o que a gente pode fazer em pacientes que têm a papada por conta do excesso de gordura nessa região? A lipoenzimática de papada. Gente, a lipoenzimática de papada é um procedimento super simples, super tranquilo, rapidinho de fazer. Assim, 10 minutos você veio aqui e fez a sua lipo de papada enzimática, tá? Aqui nós não estamos falando de lipoaspiração mecânica, estamos falando de lipoenzimática de papada, que a gente faz com enzimas, tá? Então, essa lipoenzimática, ela vai degradar essas células de gordura, ajudando a tirar esse acúmulo de gordura da região. Mas, como eu falei, você precisa também estar numa alimentação adequada. Por quê? Você foi lá, você fez as suas sessões, porque esse procedimento é um procedimento que a gente precisa de um número de sessões, tá? E aí vai depender de paciente para paciente, do quanto de acúmulo de gordura que tem nessa região. Então, você foi lá, fez as suas sessões, você conseguiu eliminar aquela papada, a gente tem resultados muito bacanas, mas você pegou e não cuidou da alimentação, foi lá e engordou de novo, a papada vai voltar, porque é um acúmulo de gordura. Então você precisa cuidar da alimentação, o peso e, né, o procedimento sempre é cerejinha do bolo nesses casos de gordura, tá? Então tem um resultado muito bacana, mas também precisa da participação de você, paciente, tá? Então, é uma excelente opção aí para quando é sobre acúmulo de gordura, a papadinha é a lipoenzimática de papada.
E quando a gente fala de uma papada por conta de flacidez, nós precisamos avaliar também a questão do rosto do paciente, porque às vezes ele já tá com o rosto muito derretido, também já tá com o rosto com muita flacidez, né? Então fica aquele excesso de pele mesmo, aquela flacidez aqui, que acaba dando aqui uma papada no paciente. Nesses casos, quando a gente fala de flacidez, a gente vai entrar com os bioestimuladores de colágeno. Por quê? Como o próprio nome diz, eles vão estimular a produção de novas células de colágeno, tá? Trazendo aí mais firmeza para essa região. Então a gente vai ajudar a colar de volta essa pele que tá solta, que tá flácida. Então o bioestimulador, ele vai estimular o colágeno e vai ajudar essa pele a colar de volta. Na maioria dos casos, a gente acaba precisando também tratar o rosto. Porque geralmente se você tem uma flacidez aqui na papada, no pescoço, você acaba tendo no rosto também, né? Porque essa flacidez começou no rosto e vai descendo para a papada, para o pescoço. Então é interessante a gente tratar o rosto, a papada, o pescoço, para a gente ter um resultado uniforme bem bacana. Esse também é um procedimento que a gente precisa de algumas sessões, mas ele também tem um resultado mais a longo prazo, porque o estímulo de colágeno, ele vai acontecer para ir, né, ter o resultado. Diferente da limpa enzimática, que ali com 30 dias você já vê um resultado, e depois você faz outra sessão e já vê um resultado. O bioestimulador, você vai ver um resultado ali com 3 meses, que é o pico de ação do estímulo de colágeno. Então, ele tem um resultado mais a longo prazo, o paciente precisa ter um pouco mais de paciência, mas o resultado é muito bom, é muito bacana também nesses casos de flacidez, tá? E aí o terceiro caso que eu falei pra vocês é sobre a falta de estruturação do terço inferior. Então, às vezes, o paciente ele fala que ele se incomoda, né? Ele acha que tem a papada grande e tudo mais, mas ele não tem um super excesso de gordura, ele não tem flacidez nessa região. E aí eu vou analisar e o que falta nele? Falta essa estruturação do terço inferior. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode preencher a região da mandíbula e preencher o mento, que é o nosso queixo. Porque às vezes quando você não tem isso aqui muito bem definido, delimitado, você tem uma junção, o seu rosto acaba juntando com o pescoço, vira uma coisa só, então não tem esse contorno para definir o seu rosto, né, para separar o seu rosto do seu pescoço e acaba ficando uma coisa só e aí o paciente acaba achando que tem essa papada. E na verdade não é que ele tem papada, ele tem falta de mandíbula e ele tem falta de queixo. Então a gente pode preencher essa região de terço inferior, de mandíbula e de queixinho, de mento, e aí a gente consegue alongar esse rosto, trazer mais contorno, trazer mais definição, e aí o paciente, ele realmente para de se incomodar com a papada, porque o que ele precisava era mais contorno dessa região aqui. Então a gente também consegue um resultado muito bacana. E aí uma dúvida que vocês podem ter aí: Bia, pode acontecer de eu ter todos esses fatores, de eu ter gordura, de eu ter flacidez, de eu ter falta de contorno? Pode, né? É mais difícil acontecer, né, de um paciente ter todos esses fatores, dele ter gordura, dele ter flacidez, dele ter falta de estruturação, mas pode sim acontecer. E aí, se você tiver esses 3 fatores, você vai fazer esses 3 tratamentos, né? Você vai tratar a gordurinha, aí você vai tratar a flacidez e você vai fazer ali esse contorno, essa estruturação do seu terço inferior, tá? Mas também pode acontecer, por exemplo, eu já atendi uma paciente que ela se incomodava muito com a região da papada e do pescoço dela, que ela realmente tinha flacidez, ela já tá perto da casa dos 60 anos, então ela tem ali os seus 56 anos, mais ou menos, e ela se incomodava demais com a região do pescoço e da papada dela, ela realmente tinha um excesso aqui, né? Ela tinha bastante flacidez nessa região, mas ela também tinha, né, gordura aqui. Então a gente precisou tratar as duas questões, né? Então a gente faz o bioestimulador de colágeno e faz a lipoenzimática para tratar a gordurinha, assim a gente consegue um resultado bem bacana. Tá? Então é muito importante que você procure um profissional da sua confiança. Se você se incomoda com a sua papada, né, com essa região aqui, você procure um profissional para avaliar se é gordura, se é flacidez, se é falta de estruturação do terço inferior, se tem mais de uma coisa aí, né? Como eu falei para vocês, pode acontecer de ter flacidez e gordura, ter flacidez e falta de estruturação, ter gordura e falta de estruturação, então pode sim ter mais de um fator, tá? Então é interessante que você procure um profissional para avaliar
né, a sua papada, entender o que você vai precisar e assim montar o seu protocolo, o seu planejamento, né, para que você faça os procedimentos mais indicados para você, tá? Quem quiser, inclusive, agendar uma consulta comigo, eu atendo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aqui no link da descrição tem o link do meu Instagram, tá? E eu também vou deixar o link do meu WhatsApp. Porque se você for de fora, não for de Dourados, mas tiver vontade de fazer procedimentos comigo, nós podemos fazer uma consulta online, tá? Nós somos autorizados, então nós podemos fazer uma consulta online e você vem para fazer o seu procedimento. Se você mora aqui em Dourados ou aqui perto, né, no Mato Grosso do Sul, você pode também agendar a sua consulta pelo link aqui da bio do meu WhatsApp, ou se você quiser ir lá no meu Instagram, lá no Instagram, no link da bio do meu Instagram também tem o link do WhatsApp para agendar a consulta, tá? Se não, você pode aí procurar um profissional mais próximo de você e ficar à vontade para fazer a sua consulta, para ir atrás de resolver essa queixa que tanto te incomoda. Gente, então é isso, eu quis trazer um pouquinho esse assunto, né, essa explicação sobre a papada, que é uma queixa bem recorrente, né, e que muitas vezes eu vejo que os pacientes, eles não sabem que pode ser por flacidez, pode ser por terço, por falta de estruturação do terço inferior. A maioria das pessoas acha que a papada é só por gordura. E não, né? Principalmente aí em pacientes que já estão acima dos 50 anos, é bem comum que seja por flacidez e pela falta de estruturação do terço inferior. Então é bem importante você avaliar isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, ou fica à vontade para ir lá no meu Instagram e me chamar no direct, como eu falei, tem o link aqui na descrição do meu Instagram, tá? E vocês também podem deixar sugestões de vídeos aqui pro canal, né? Queixas que vocês têm, que vocês gostariam que eu trouxesse uma explicação aqui para vocês e possibilidades de tratamento, pode deixar aqui nos comentários que eu adoro ler as sugestões de vocês, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo e de encaminhar para uma pessoa que você sabe que se incomoda com a papada e que vai gostar de receber essas informações, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo!